A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os amados e queridos irmãos. Quero agradecer a Deus pela sua vida, pela oportunidade que tenho de chegar até este momento aí em sua casa, na sua vida, através desse meio de comunicação, para compartilhar a palavra de Deus. É necessário estarmos meditando na palavra para fortalecer os nossos corações e possamos aprender do Senhor, aprender como melhor servir a Deus e compreender a vontade de Deus para nossas vidas. Meu desejo é que você esteja bem, que a palavra venha alcançar o seu coração de uma forma toda especial. Querido e amado Pai, nos colocamos à tua disposição neste momento, Senhor, para que o Senhor venha falar através da nossa vida. Fala conosco, fala com teu filho, com a tua filha, fala com todos aqueles que desejam, Pai, receber uma palavra da parte do Senhor, para fortalecer o coração, meu Deus amado, e assim para nos alegrar na certeza de que temos um Deus que cuida de nós, um Deus que nos guarda, que nos protege e que, meu Deus, trabalha em prol daqueles que o buscam. Estamos aqui para te buscar, para oferecer as nossas vidas, ó Pai, diante de Ti, colocando à Tua disposição para compreender a Tua palavra, Pai. Se nós oramos em nome de Jesus. Amém? Queridos irmãos, eu quero trazer uma palavra e o título daquilo que nós iremos estudar um pouquinho, meditar na palavra, é sobre olhando para a cruz. O texto que a gente vai usar aqui é Lucas capítulo 23, a partir do versículo 33 a 43. Então não vou ler para a gente ganhar tempo, mas você pode pegar aí a sua Bíblia e você pode ler, que vai falar sobre a crucificação de Cristo, né? Sobre a crucificação de Cristo que o texto fala. Ajeitar aqui, né? Aí vai falar sobre os dois malfeitores ali, um ao lado, cada um ao lado de Jesus, lá na cruz. E aí a morte de Jesus. Até o versículo 43, então até os dois malfeitores, né? Até o versículo 43. Vou deixar somente aqui o versículo de número 41, que diz assim: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este homem mal fez. Mas este homem nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aqui é uma palavra. Jesus ele vai dizer para um daqueles ladrões que estavam ali naquela cruz, né? Então, olhando para a cruz, a gente fala de cruz, então logicamente a gente fala de sacrifício, a gente fala de entrega, troca, a gente fala de morte, a gente fala de vida, de ressurreição. Então, olhando para tudo isso que aconteceu naquela cruz, para o sacrifício de Jesus, o que nós vamos entender, né? Quando a gente olha para a cruz. Então a cruz para muitas pessoas é tão somente um símbolo religioso. As pessoas muitas vezes usam ela simplesmente como símbolo. Não evoca nenhum sentimento de contrição e de reflexão. O apóstolo Paulo, ele vai afirmar o seguinte, que para os que se perdem, para os que perecem, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura. Mas para nós que cremos, que somos salvos pela palavra, pela misericórdia e bondade de Deus, é o poder de Deus. Então a cruz tem uma mensagem para nós. A cruz tem um significado muito grande para nós, vai muito mais além do que
do que um símbolo, né? Então, a Bíblia diz em 1 aos Coríntios, capítulo 1, e o versículo de número 17, né? Ela vai falar o seguinte, aquilo que eu acabei de falar, que a mensagem da cruz, ela é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus, né? Então, quando você recebe, compreende a dor de Jesus, o sofrimento de Jesus, que você começa a ouvir a palavra, se detém a receber a palavra, você sente poder. Você sente um poder tão sobrenatural na sua vida que você já não olha mais para o mundo como você olhava, você já não vive mais como você vivia. Cada palavra pregada, anunciada, palavra de Deus, é assim um fortalecimento, é uma alegria que te dá ânimo para você se fortalecer. Por isso que é importante nós estarmos ligados na palavra e estudando a palavra. Então, nesse momento aqui de meditação, nós vamos estudar um pouco sobre as verdades, né, irmãos? Grandes verdades que a cruz de Cristo nos revela. Eu quero falar de algumas verdades. A primeira é que a cruz de Cristo revela o amor de Deus, grande amor de Deus. Essa é a primeira verdade. Naquela cruz, naquele sofrimento, naquela dor, é revelado o grande amor de Deus por cada um de nós. A segunda verdade é que a cruz de Cristo revela a justiça de Deus. A terceira, a sabedoria e o poder de Deus. Então, naquela cruz ali foi revelado a sabedoria e o poder de Deus. Em quarto lugar, nós vamos ver a cruz revela a glória de Deus, né? Então são esses pontos que eu quero aqui compartilhar com você. Amém? Espero que você esteja aí com vontade de meditar na palavra. Pega a sua Bíblia. Vamos juntos caminhar um pouquinho na palavra. Então a cruz de Cristo revela o amor de Deus. Romanos capítulo 5, versículo de número 8. A Bíblia vai dizer assim no versículo 8 do capítulo 5. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha aí, que prova maravilhosa, né? É Deus provando ali na cruz do Calvário o seu próprio amor para conosco, pelo fato do seu Filho Jesus ter enviado o seu próprio Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Aí é exatamente aquele fato, aquela questão, quando eu falei para você que quando nós compreendemos o poder do Evangelho, quando nós ouvimos a palavra de Deus, é poder para nós, é poder de Deus, é alegria do céu na nossa vida, ouvir a palavra, uma boa pregação, um louvor ungido por Deus. Hoje a gente tem vários louvores que às vezes não fala tanto ao nosso coração, mas aquele louvor ungido, né, cheio de Bíblia, de palavra, cheio de unção, de verdade. Muitas vezes você chora de alegria na presença do Senhor. Quanto mais uma mensagem pregada e anunciada, a mensagem do Evangelho. Então a cruz de Cristo revela o amor de Deus. Na cruz Deus provou o seu amor para com a humanidade caída no pecado. Mesmo nós estando ainda no pecado, Deus enviou o seu Filho para morrer por nós, por toda a humanidade. A morte de Jesus foi o sacrifício perfeito oferecido do Pai. Em Hebreus 10, versículo de número 12,
A palavra de Deus está escrito o seguinte, né? Porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Ele cumpriu, ele fez apenas um sacrifício. E através daquele sacrifício, ele conseguiu conquistar todos os direitos necessários para que hoje nós pudéssemos viver uma vida de fé, sabendo que o necessário ele conquistou por nós ali na cruz do Calvário. Então ele era o Cordeiro de Deus, capaz de tirar o pecado do mundo. Cristo não morreu por pessoas boas, mas por injustos e pecadores. Jesus veio chamar os perdidos. Então por que a cruz fala de amor? Exatamente por essa questão, irmãos. Porque Deus ama tanto o homem, Deus ama tanto o homem, por mais que o homem seja teimoso, por mais que o homem seja ignorante, por mais que o homem seja cego, por mais que o homem esteja no estágio ou no estado de miséria, de pecado, mas o amor de Deus alcança esse homem, porque a Bíblia diz que ele se entregou por nós, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é capaz de tirar todo o pecado, assim o homem compreenda e confesse o nome de Jesus. Cristo não morreu por pessoas boas, né? Mas exatamente para aquele que está perdido. A Bíblia diz lá em João, capítulo 1, versículo 29, olha o que diz a palavra do Senhor. João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 1 João 4, versículo de número 10, vai falar sobre a propiciação. Aqui está falando do amor de Deus pelo perdido pecador, pelo homem caído, sem Deus, sem Pai, sem salvação. Mas ele veio para morrer, ele veio para salvar. Ele mesmo disse: eu não vim para chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Quantas vezes Jesus chegou para um homem pecador? Jesus ali se comunicou com mulheres cheias de pecado, que até os fariseus, saduceus criticavam. Mas Jesus, quando ele chegava naqueles lares, quando ele se aproximava daquelas pessoas, ele estava ali como uma porta aberta para que aquela pessoa compreendesse o perdão, o amor de Deus por elas. E na medida que aquela pessoa compreendia, era como se a pessoa entrasse por aquela porta e encontrava o perdão, a salvação e a vida. E assim é para mim e para você hoje. Então a cruz revela esse grande amor. A morte de Jesus foi a propiciação. 1 João 4, versículo de número 10, vai dizer: nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então veja aí como é importante nós atentarmos para a palavra de Deus. No Antigo Testamento, o propiciatório era a tampa da arca da aliança sobre a qual o sumo sacerdote ele borrifava o sangue do animal sacrificado no dia da expiação. Propiciação era um ato para aplacar a ira de Deus. Assim era satisfeita a sua santidade e justiça. O resultado era o perdão do pecado, a restauração do pecador, a comunhão com o Criador. Então, olha, o sangue de Jesus foi a propiciação pelos nossos pecados. Através do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, a ira de Deus é afastada de nós e nós temos por garantia a salvação eterna.
Enquanto lá no Antigo Testamento eles apenas borrifavam com o sangue daquele animal que seria sacrificado a tampa da arca, que seria chamado ali de propiciatório, e aliviava um pouco aí a ira de Deus. Agora olha o que o Senhor Deus faz através do seu Filho lá na cruz do Calvário. O próprio sangue do Cordeiro Imaculado Jesus é derramado, e através daquele sangue, então, nós fomos livres da ira de Deus, porque nós fomos perdoados e salvos na pessoa bendita do Senhor Jesus. João capítulo 2, versículo de número 2 diz: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas pelos do mundo inteiro, na verdade. Por isso que Jesus diz, Deus amou, por isso que a Bíblia diz, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então olha que amor, que grande amor. A justiça de Deus, ela se revela de uma forma toda especial, né? Através da bênção que é a salvação das nossas vidas. Então, o amor de Deus atrai os corações para Ele. Em Lucas capítulo 23, do 39 a 43, que é a leitura que nós pedimos para você ler aí na sua casa, você vai ver ali 2 ladrões que foram crucificados, né? E um estava de um lado e o outro do outro lado de Jesus. Mas quando um olha para Jesus com olhar de socorro, de humildade, ele se humilha e ele pede a misericórdia de Deus, é exatamente porque ele, olhando para Jesus, ele se sentiu atraído. Ele viu que em Jesus havia grande amor. E o pecador, irmãos, ele se sente atraído pelo amor do Senhor. Por mais que o homem peque, erre, mas quando ele dá atenção, quando ele escuta a palavra, ele sente uma atração forte por Deus, porque ele sabe que só ele pode mudar. E aquele ladrão teve esse reconhecimento. Ele se sentiu atraído por Jesus. E ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele disse, hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Louvado seja Deus. O amor de Deus é inexplicável. Como que a gente vai explicar um amor desse? Como que a gente vai explicar um Deus que ama o perdido, um Deus que ama aquele que está condenado, mas quando se volta para Ele, por pior que seja ele ladrão, seja ele o que for, mas se ele pedir perdão, se ele se humilhar, Deus vai perdoar e Deus vai restaurar a vida dele. Então Jesus veio ao mundo, morreu numa cruz infame, né? Para provar o amor de Deus pelos pecadores. Meu querido, se sinta amado por Deus, meu irmão, minha irmã, meu grande amigo. Você que escuta esta palavra, talvez você nunca parou para pensar, mas pensa nisso, irmão. Eu não te conheço, mas Deus conhece a sua vida. E Ele tem o amor para revelar para você. E esse amor, ele vai preencher todo o vazio do teu coração. É o próprio Jesus. Então a cruz de Cristo revela a justiça de Deus. Além do amor, desse grande amor, um amor que perdoa, um amor inexplicável, um amor incessante, um amor que não tem fim, né? Então ela também vai revelar, a cruz vai revelar a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é o atributo pelo qual o Senhor, ao tratar as pessoas, age de acordo com as normas e exigências da perfeição da sua própria natureza. Ele é amor, mas ele também age com justiça. Então, por isso, muitas vezes ele pune o incrédulo, como também o seu próprio povo. Ele age sempre com imparcialidade. Deus é justo e ama a justiça. Olha o que a Bíblia diz no Salmo 119, no versículo 142.
A tua justiça é justiça eterna. E a tua lei é a própria verdade. Então, quando Deus está aplicando a justiça, quando Deus está chamando a atenção, quando Deus está muitas vezes botando o homem ali, né, tratando com o homem, às vezes o homem pensa que está sendo maltratado. Não, Deus está aplicando a justiça dele, tanto para o incrédulo como para aquele que conhece, porque a Bíblia diz que ele que a justiça de Deus é eterna e a tua lei é a própria verdade. Salmo 96, 13 diz: porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoantes a sua fidelidade. Louvado seja o nome do Senhor. E olha o que diz ainda em Salmo 50, versículo 7. Escuta, meu povo. Então olha como ele trata também, não somente como incrédulo, mas ele trata também com o seu povo. Ele vai dizer: escuta, meu povo, Israel, e eu falarei, testemunharei contra ti, eu sou Deus, o teu Deus. Salmos 11, versículo 17, versículo 7. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Então é importante nós atentarmos para o sacrifício de Jesus, porque o Senhor faz justiça. Tem situações nas nossas vidas que nós precisamos da justiça de Deus. Não adianta você querer fazer justiça com as suas próprias mãos, não adianta você querer se vingar, né? A Bíblia diz que entrega ao Senhor todas as situações da sua vida, todas as causas, ainda que seja impossível, porque Deus fará justiça. Ele morreu na cruz do Calvário para salvar o homem, para justificar o homem e para fazer com que este homem seja um homem abençoado e feliz. E ele vai tratando a cada dia e aplicando assim a sua palavra, né? E mesmo quando ele está agindo com justiça, ele está ali abençoando o homem, né? Principalmente quando o homem ele compreende a vontade de Deus. Vai passar por tudo e saber que Deus está agindo na vida dele com amor e com justiça. A justiça de Deus revelada na cruz do Calvário. Paulo, o apóstolo Paulo, né, ele afirma que Jesus ofereceu-se como sacrifício perfeito a Deus em sua graça por causa da morte e ressurreição de Jesus perdoa perdidos que, em justiça própria, exercem a fé em Cristo. Então Deus é fiel à sua aliança. O justo precisou morrer pelos pecadores. Então, como já falei, por pior que seja a situação do homem, mas foi ali na cruz do Calvário que o Senhor justificou, que o Senhor deu a certeza da vitória para aquele que crê. Ele é justificado por Deus. Então, quando se diz que a cruz revela a justiça de Deus, afirma exatamente que Jesus se ofereceu por sacrifício vivo, por amor a cada um de nós. Então Deus é fiel à sua aliança. Ele fez uma nova aliança com o homem através do seu Filho Jesus, através do sangue de Jesus derramado ali na cruz do Calvário. Então o homem estava distante de Deus. Quando Adão pecou lá no jardim do Éden, ele foi expulso do jardim e ele perdeu a glória de Deus na sua vida e foi destituído da glória de Deus. Mas através do sacrifício de Jesus veio o perdão e a graça. Então o Senhor Jesus, agora pelo seu sacrifício, ele pega a mão do homem que estava separado de Deus e a mão de Deus e une nessa nova aliança no sangue de Jesus. Então, irmãos, a cruz de Cristo revela o amor de Deus, revela a justiça de Deus, a sabedoria e o poder de Deus. O que é a sabedoria? A mensagem do Evangelho. Era contínua, ela continua, certo? Sendo vista por muitos como loucura. Mas ela é sabedoria e poder de Deus. Embora que muitos olham para essa mensagem
e continua vendo ela como se fosse uma loucura. Mas ela é sabedoria, é poder de Deus e pode fazer do homem um novo homem na presença do Senhor. Então o homem morre, ele entrega aquela vida errada dele, ele troca por uma nova vida. Essa morte é uma morte espiritual, ele renasce, ele é restaurado. Desculpa, ele é restaurado. Então ele morre para o mundo. Ele, na hora que ele se batiza, ele passa pelo processo da regeneração. Então pode fazer-se homem morrer em uma cruz para redimir a humanidade. Foi isso que Jesus fez. Então Deus fez Jesus vir até onde nós estamos, a terra, se fez homem, se materializou, assumiu a forma de homem. Na verdade, ele nasceu pelo meio natural. Forma de se materializar, que eu falo a forma mais natural possível. Ele nasceu através da mulher, de Maria, e ali veio a este mundo para viver, para morrer e para redimir toda a humanidade através do seu sacrifício na cruz. Então a teologia do Evangelho, em muitos aspectos, foge à compreensão humana tão limitada. Então acusaram Paulo de louco, mas ele foi incisivo em afirmar sua insanidade mental, ou seja, sua sanidade mental. Em Atos 26, de 24 a 25, ele vai mostrar que ele não tinha nada de insano, mas que ele era uma pessoa de mente sadia. Pelo fato dele viver o Evangelho, ele estava se tornando uma pessoa mais inteligente, mais sábia. Então a mensagem da cruz é de reconciliação do mundo com Deus. Porque a Bíblia diz: aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Então tem tanta gente pensando, irmãos, que sabe, que conhece, mas quando se depara com a verdade de Deus, percebe que a mente precisa ser sarada, ser curada, que precisa da real sabedoria e do verdadeiro poder, que é o poder de Deus. E Paulo entendeu isso aí. Então mesmo que alguém o julgasse, mesmo que alguém afirmasse que ele estava louco, mas ele estava exatamente defendendo a sua fé e dizendo: Deus escolheu os que não são para confundir os que são. Tenho essa sabedoria de Deus para viver uma vida inteligente, para desenvolver uma vida abençoada, para conquistar. Só através do reconhecimento do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário você terá uma mente saudável, coração, aleluia, voltado para Deus. Poder. Então a mensagem revela poder. Além de sabedoria, poder de Deus. A cruz poderia ser até interpretada como sinônimo de fraqueza. Poderia. Porque afinal o Filho de Deus fez-se homem, deixou a sua glória, humilhou-se e morreu naquela cruz. Então alguém pode olhar e, como já ouvi alguém falar, dizendo que tê-lo como se fosse um Jesus fraco, porque morreu. Mas eles esquecem, irmãos, que Jesus morreu porque ele decidiu, foi ele que quis. Então foi ele que assumiu o meu lugar, o seu lugar. Como Cordeiro Imaculado, o sacrifício vicário, assumiu o nosso lugar. Só que quem pensa que ele só morreu ali, está completamente enganado. Ele realmente morreu. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. Louvado seja Deus. Que maravilha. Então Jesus passou por momentos de intensa agonia antes da crucificação. Sim, passou. Passou por momentos de agruras, por momentos ali, irmãos, que nenhum de nós acredito que não suportaríamos. Com certeza, para nós a palavra da cruz é poder.
é poder de Deus, é graça de Deus, é alegria do céu. Então, por pior que você esteja, mas quando você escuta a palavra, quando você vive a palavra, quando você se alimenta da palavra, então você se fortalece, você se levanta e você consegue ver além de qualquer situação difícil na sua vida, porque o Senhor já garantiu o futuro abençoado para todos aqueles que permanecem fiéis a Ele. E Ele garantiu isso lá na cruz do Calvário, através da sua atitude de amor, de justiça, de sabedoria e de poder. Então a cruz revela a glória de Deus. Para a gente finalizar aqui, a glória de Deus. Então, olha, temos aqui vários versículos, mas não dá para a gente ficar lendo todos os versículos. Mas se você quiser aí anotar e você quiser ler, você pode ver aí Filipenses 2, de 5 a 11, que vai falar sobre esse poder de Deus. Lucas 22, 44, 1 aos Coríntios 1, versículo de número 18, né? E Efésios 1, 19 a 20, que vai falar exatamente sobre a ressurreição de Jesus, que foi a grande demonstração de poder, levando o Filho aos lugares celestiais. Louvado seja Deus. E assim nos dando essa graça de nele estarmos sentados nas regiões celestiais, acima das potestades. É o que diz a palavra de Deus. Então, o último ponto para a gente concluir. A cruz revela a glória de Deus. A expressão bíblica glória do Senhor refere-se ao resplendor, à presença de Deus habitando entre o seu povo. Quando Salomão orou para consagrar o templo que havia construído, a glória de Deus encheu o lugar, e a Bíblia diz, irmãos, lá em 1 Reis 8, de 10 a 11, que o templo ali que havia sido construído foi cheio da glória de Deus. O Senhor encheu aquele lugar de glória, de modo que nem os sacerdotes que estavam ali conseguiam ficar ali naquele lugar. Era muita glória, era muito poder. Então, essa glória revelada a nós, por isso que eu falei, quando o homem ou a mulher se coloca na disposição de Deus para receber a palavra, para receber o Espírito Santo de Deus, para desfrutar das bênçãos que Deus tem para nós. Nós temos muitas bênçãos reveladas, preparadas para aquele que crê, os dons espirituais, as ferramentas de Deus, o perdão, o amor, a alegria, a presença de Deus. Então a glória de Deus envolve muitas vezes esse homem, esta mulher, que agora é casa, é templo e morada do Espírito Santo de Deus, e ele enche de glória, ele transborda esse vaso, né? A sua vida como vaso nas mãos de Deus transborda de poder. E aí você sente essa glória. É a glória de Deus na vida daquele que recebe, irmãos, que prepara. O templo foi preparado ali para adoração a Deus, e agora o templo somos nós. Então, quando nós consagramos, quando nós jejuamos, quando nós oferecemos o nosso ser ao Senhor, a glória de Deus se manifesta de uma forma tão maravilhosa. Por isso que tem horas que você chora, você canta, você fala em línguas estranhas, você profetiza, Deus usa, Deus se manifesta, e às vezes o mundo não entende, mas é a glória de Deus na nossa vida. Louvado seja Deus. Então, a cruz revela esta glória, esse poder, né? O Senhor habita hoje na vida daquele que crê. Então, humanidade entre trevas. O pecado afastou o homem do Criador, cegou o seu entendimento, colocou em densas trevas. Foi isso que o pecado fez na vida do homem, né? Ele colocou o homem numa situação totalmente desagradável, afastou o homem de Deus. O homem ficou corrompido por causa do pecado. Por isso declarou Paulo: todos pecaram, carecem da glória de Deus.
todos se extraviaram, todos se afastaram, todos estão vivendo na sua imundícia, no seu pecado, na sua vida, segundo a sua vontade, se afastaram. Então, mas todos carecem da glória de Deus, dessa glória que renova o coração, que muda o coração, dessa glória que dá uma nova visão, uma nova mente, um novo entendimento. Todos carecem, né? Então, vamos ver aqui, irmãos, em 2 aos Coríntios 3,18. Vê aqui pra gente concluir. 2 aos Coríntios, capítulo 3, e o versículo de número 18. Olha o que diz a palavra do Senhor. 2 aos Coríntios 3, verso 18. E todos nós, com o rosto desvendado ou descoberto, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito, louvado seja Deus. É de glória em glória que nós vamos sendo transformados na presença de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, através da palavra do nosso Senhor. Amém? Então a humanidade está em trevas, mas com certeza a Bíblia diz que assim como eles perecem e eles precisam dessa glória, a glória do Senhor está revelada em Jesus. Então é só procurar o Senhor Jesus. Em Cristo podemos contemplar a glória do Senhor. Com sua morte rasgou-se o véu. E agora podemos adentrar no Santo dos Santos. Olha que maravilha, né? No Santo dos Santos. Por meio do sacrifício de Jesus, podemos contemplar com o rosto desvendado a glória do Senhor. Aquilo que eu acabei de ler. Então nada te impede de entrar na presença de Deus. Nada impede o homem de adorar a Deus, porque o véu do templo foi rasgado. O Senhor nos deu livre acesso através da morte dele lá na cruz, do sacrifício dele na cruz. Então ele nos dá total acesso para que nós possamos entrar na presença de Deus e contemplar a glória do Senhor, né? Ver a glória de Deus se manifesta nas nossas vidas. Então, a mensagem da cruz para nós é poder de Deus. Então a mensagem revela o amor de Deus, para que você entenda melhor. O amor de Deus, a justiça de Deus, a sabedoria e o poder de Deus e a glória de Deus. Então você pode ler também Hebreus 9, do versículo 23 a 28. Então toda a criação foi afetada pelo pecado e havia a necessidade de uma reconciliação que procedesse de um sacrifício eficaz, único e permanente. Deus, no seu caráter santo, não tolera qualquer mal ou rebeldia. Então Jesus ofereceu o sacrifício perfeito a Deus. Ele se entregou, ele morreu, ele reconciliou o homem com Deus, ele assumiu o meu, o seu lugar, ele restaurou as nossas vidas, a nossa sorte, e hoje nós podemos dizer que somos filhos de Deus. Não somos só criaturas de Deus. Você é filho de Deus, amado por Deus, servo de Deus, propriedade exclusiva de Deus. E com certeza, Ele vela por nós. Ele aplica a cada dia em nós a sua palavra, na medida que nós o buscamos. E através dela nós temos força para dar mais um passo e vencer. Amém? Conquistar até chegarmos o dia onde estaremos lá na glória celestial com Ele, na estatura de um varão perfeito, na presença do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida, né? Trouxe aqui esse compartilhar junto com você, esse estudo da palavra. Deus venha fortalecer o seu coração, que você entenda que tudo que Jesus passou naquela cruz tem propósito para nós, e nós devemos ser gratos a Ele por tudo e oferecer o melhor que nós temos, que é a nossa vida, em resposta ao Senhor Jesus. Querido Pai,
recebe a nossa gratidão, abençoa a tua filha, o teu filho que está aí do outro lado. Meu Deus, nesses momentos, meditando na palavra junto comigo, que o Senhor venha fortalecer e ajudar cada coração, Pai. Assim nós oramos por tudo e te agradecemos, meu Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe, a graça e a paz do Senhor.